Olá, sejam bem-vindos à Nova Economia, a economia do bem. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que em alguns momentos o mercado de criptomoedas fica correlacionado com o mercado financeiro, com as bolsas pelo mundo. Ou seja, por que em alguns momentos que o mercado financeiro caiu, ou a gente viu isso nessa última crise aí, as criptomoedas caíram também. Mas antes, se você está chegando nesse canal pela playlist Economia do Bem da 98 Live, vai lá no canal do MyBank, falando de investimentos, que a gente tem muito conteúdo exclusivo para vocês. E não se esquece, se inscreve no canal, compartilha, comente e ajuda a gente a crescer. Depois da vinheta. Pessoal, todo mundo sabe, isso aí já é um dado que circula há bastante tempo, que o criptomercado, a nova economia, é um mercado que é totalmente descolado da economia tradicional. Ou melhor, usando o termo técnico, ele é um mercado que ele é descorrelacionado. O que isso quer dizer? Que quando os mercados financeiros e as bolsas pelo mundo sobem, não necessariamente o Bitcoin vai subir ou vai cair. Eles não apresentam necessariamente correlação negativa, ou seja, quando um sobe, o outro cai, e quando um cai, o outro sobe, mas eles também não estão correlacionados. Não há um comportamento uniforme entre o Bitcoin, entre as criptomoedas e o mercado financeiro tradicional. Entretanto, nesse ano de 2020, a gente chegou a ver alguns momentos em que os mercados financeiros desabaram e as criptomoedas desabaram também, especialmente ali puxadas pelo Bitcoin. A gente sabe que entre as criptos normais e o Bitcoin há uma correlação positiva muito forte, o Bitcoin tende a mandar no criptomercado, mas ainda não, algumas pessoas ainda não compreenderam por que isso acontece na economia tradicional também. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a economia hoje ela é globalizada, ela é muito interconectada, as relações acontecem de um lado para o outro, mas acontecem no mundo inteiro e todas essas relações são guiadas principalmente pelo dólar norte-americano. A maior parte das relações entre estados acontece em dólar, a maior parte das relações entre empresas internacionais acontece em dólar e o mercado financeiro, por consequência, é muito orientado pelo dólar. Isso quer dizer que impactos na economia norte-americana, principalmente impactos outliers, ou seja, aqueles impactos que não são pontos estatísticos confiáveis, que são movimentos muito bruscos, tendem a gerar impactos nas outras economias também, na nova economia, na criptoeconomia, em outros mercados financeiros. A crise financeira atual que a gente está vivendo, e até saiu um vídeo essa semana no canal sobre isso, ela é uma crise de iliquidez. Os bancos norte-americanos estão com uma demanda crescente por dólar porque não conseguiram fechar suas contas. Quando isso começa a acontecer, os bancos começam ali a fazer chamada de capital, fazer chamada de margem, eles começam a pedir de volta os dólares daquilo que está mais líquido. Isso vai gerando um efeito de dominó, um efeito de manada no mercado financeiro. Você toma uma chamada de margem, você toma uma chamada de capital, você toma uma chamada de pagamento, você vai imediatamente naquela outra pessoa que te deve e esse ciclo vai se repetindo. Mas o que isso quer dizer no final das contas? Por que uma coisa se correlaciona com o outro? Quando há uma demanda muito grande por liquidez no mundo, ou seja, quando o mundo está precisando de dólares, quando as empresas estão precisando de dólares, quando os bancos, fundos de investimento precisam de dólares, eles vão vender imediatamente os seus ativos mais líquidos e vão vender os seus ativos com a melhor precificação primeiro. Ora, a gente sabe que o Bitcoin e as criptomoedas eles são extremamente líquidos, é um mercado que funciona 24/7, é uma economia global, uma economia totalmente conectada. E as criptomoedas, por serem voláteis, também variam muito rápido. A gente teve a queda grande das criptomoedas lá em março, que chegou a cair, o Bitcoin cair quase 47% do seu valor. Rapidamente eles se recuperaram e as criptomoedas ficaram muito mais positivas que o resto dos investimentos no mundo. Então, quando a gente vive essa demanda por liquidez, quando o mundo precisa ficar líquido, os investidores vão olhar, olha, eu tenho Bitcoin aqui, eu consigo realizar esse Bitcoin com 30% de lucro em 5 minutos, mais 10 minutos, esse dinheiro está na minha conta. O Bitcoin vai ser a primeira coisa que eu vou vender, isso vai impactar o preço do Bitcoin. Mas lembrando, isso só acontece em pontos fora da curva, em que o mundo precisa ficar líquido muito rápido. Você vai vender aquilo que é mais líquido, aquilo que está mais valorizado. E isso aí é um momento que as criptomoedas, obviamente, vão acabar sendo liquidadas primeiro. Existe uma grande mística no mundo que fala, mas os grandes investidores não têm criptomoedas. Isso é uma bobagem. A gente já sabe que muita gente importante e relevante do mercado financeiro tem criptomoeda. A gente sabe que alguns bancos já têm no seu portfólio criptomoedas. Então, quando vem essa chamada de margem que o mercado financeiro fala, que é essa demanda por liquidez, todo mundo precisando ficar líquido e honrar suas obrigações,
tudo decorrente do que acontece lá atrás com o mercado interbancário refletindo em todos os outros mercados, faz com que as criptomoedas sejam liquidadas rapidamente e num primeiro momento, e aí assim o preço delas desabe. Lembrando que as criptos são um mercado muito pequeno. No momento da gravação desse vídeo, a gente está falando aí que o mercado total tem em torno de 250 bilhões de dólares. Isso é muito pouco, isso não é nada. Isso aí é fichinha, peixe pequeno. Ou seja, vem essa demanda por liquidez, as pessoas precisam ficar líquidas, elas vendem seus ativos mais líquidos e os com melhores resultados primeiro. Geralmente o Bitcoin e as criptos estão envolvidos nisso aí de volatilidade, estão envolvidos nisso aí de liquidez e estão envolvidos nisso aí de bons resultados. Então o que os investidores fazem é, eles liquidam seus bitcoins, honram com outras obrigações e no futuro próximo, geralmente isso aí também acontece em curto prazo, eles voltam a comprar suas posições naqueles ativos, porque não houve uma mudança nos fundamentos. Os investidores que tinham Bitcoin em sua carteira e precisaram ficar líquidos, não passaram a acreditar em outra coisa no Bitcoin, o Bitcoin passou a não valer nada, o Bitcoin não tem mais utilidade nenhuma. Pelo contrário, o que houve foi o Bitcoin cumprindo seu papel, ele mostrou-se um ativo que serve sim como reserva de valor, como reserva para essas situações. Os investidores ficaram líquidos com seus bitcoins, honram com as outras obrigações. Depois que essa situação de chamada de margem for encerrada, depois que você ficar líquido, cumprir com seus compromissos, você volta a encarteirar aqueles ativos que você acredita nos seus fundamentos. Coisas da economia, ou melhor dizendo, ativos da economia tradicional. Obviamente houve aí uma reversão dos fundamentos, ou então eram fundamentos que já estavam muito ruins antes e agora estão só sendo liquidados. O Bitcoin e as criptomoedas, a nova economia, pelo contrário, não, elas estão mostrando efetivamente ao que vieram. Ou seja, o que a gente está falando aqui para vocês fixarem é as criptomoedas, estatisticamente em longo prazo, não são correlacionadas com o mercado financeiro tradicional. Nesses pontos de outlier, esses momentos fora da curva estatística, em que há uma demanda global por liquidez, uma demanda por liquidez rápida que precisa ser efetivamente cumprida para honrar-se obrigações, a gente tem esse momento de correlação. O mundo todo cai, o Bitcoin cai também, lembrando que ele é um mercado muito menor, mas lá na frente, como os fundamentos do Bitcoin e das criptomoedas persistem, esses investidores que liquidaram as cripto para honrar outras obrigações, novamente encarteiram as criptos no seu portfólio, fazendo com que elas retomem ou até dêem uma esticada do preço para patamares anteriores ao que estavam antes. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez para fixar, criptomoedas, nova economia, totalmente descorrelacionado da velha economia. Em momentos outlier, em momentos fora da curva, há essa correlação apenas para honrar outras obrigações, mas como não há reversão dos fundamentos, não há problema. Pode cair, você pode até tentar aproveitar dessa volatilidade, mas naturalmente a tendência é que eles voltem a subir de preço, especificamente porque os investidores que liquidaram vão querer encarteirar novamente essas criptomoedas e o Bitcoin na sua carteira. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, se inscreve no canal, compartilha e principalmente se você está chegando nesse vídeo pela playlist Economia do Bem da 98 Live, vai para o canal do MyBank, falando de investimentos, lembrando que lá sempre tem conteúdo exclusivo para vocês. Tá bom, pessoal? Até a próxima!